percebemos no Novo Testamento uma forma, uma lente para que possamos olhar os relatos do Antigo Testamento. Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. 1 Coríntios 10:11 diz que as coisas que aconteciam ao povo de Israel no Antigo Testamento foram escritos para nossa advertência, para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos. E há um texto envolvendo Davi, quando ele está fugindo de Saul, em 1 Samuel, no capítulo 23, que nos diz o seguinte: então disseram a Davi, eu quero ler do verso 1 ao 13, eis que os filisteus estão atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras. Davi consultou o Senhor perguntando, devo ir e atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi, vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram, temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor e o Senhor lhe respondeu, levante-se, vá a Keila, porque estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, lutaram contra os filisteus, tomaram todo o gado deles, causaram grande matança entre eles, e assim Davi salvou os moradores de Keila. Mas o texto também diz, aconteceu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para junto de Davi em Keila, levou a estola sacerdotal. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Então Saul disse, Deus o entregou nas minhas mãos. Está cercado, pois entrou numa cidade de portões e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo para a batalha, para que descessem a Keila, cercassem Davi e os seus homens. Quando Davi soube que Saul maquinava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar, traga aqui a estola sacerdotal. Então Davi orou, ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá mesmo como teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, revela isso ao teu servo. O Senhor lhe disse, ele virá. Então Davi perguntou, e será que os moradores de Keila me entregarão juntamente com os meus servos nas mãos de Saul? O Senhor respondeu, entregarão. Então Davi e os seus homens, que eram 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Quando foi anunciado a Saul que Davi tinha fugido de Keila, deixou de persegui-lo. O que podemos extrair como lição prática a partir desse texto? Em primeiro lugar, nós vemos que Davi está com um problema, ele está fugindo de Saul, que por inveja quer matá-lo. Assim como os homens de Davi, que se uniram a ele na caverna de Adulão, porque estavam fugindo dos seus problemas. O capítulo anterior diz que se uniram a Davi os levianos, os amargurados de espíritos, os endividados. Todo mundo estava fugindo dos seus problemas, de alguma forma se identifica com Davi, fugindo dos deles e se unem. E agora esse povo todo cheio de problema é convocado por Deus para uma missão de libertar os moradores de Keila. Eles até dizem para Davi, nós estamos com medo aqui, né? Agora, você quer jogar a gente voluntariamente para a guerra? Nós estamos com medo da guerra através da perseguição de Saul já nos alcançar, e você quer que nós vamos nos oferecer para a guerra? Mas algo que eu e você precisamos entender é o seguinte, não estou falando de pessoas que estão em pecado e precisam ser tratadas e restauradas. Mas quando estamos diante de problemas, isso não é necessariamente desculpa para não servir. Em Gálatas 4, nos versos 13 e 14, Paulo diz que a primeira vez que pregou o evangelho aos Gálatas, o fez por causa de uma enfermidade na carne. Em 2 Reis 13 e 14, a Bíblia diz que Eliseu estava já velho, enfermo da enfermidade que haveria de morrer, e quando o rei Joás vai visitá-lo, ele se permite ser um instrumento de Deus mais uma vez e profetizar. Nós vemos Paulo e Silas na prisão, do cárcere de Filipos, se permitindo, depois de terem sido açoitados, estarem presos injustamente, pregarem o evangelho ao carcereiro e toda a sua casa. A verdade é que o ministério requer de nós firmeza. Em 1 Coríntios 15, 58, a Bíblia diz que nós precisamos ser firmes e sempre abundantes na obra do Senhor. Para que sejamos abundantes no serviço, primeiro precisamos de firmeza. E essa firmeza, ela começa quando estamos enfrentando os nossos próprios problemas. E para isso, nós vamos ter que lidar com algumas coisas. Não apenas saber que Deus nos chama a trabalhar, mesmo que as nossas situações não estejam resolvidas, mas nós vamos ter que lidar com alguns sentimentos. Um deles é que nem sempre as pessoas que servimos vão demonstrar gratidão. Nós lemos no texto que Davi se tornou o herói, aquele responsável pelo livramento da cidade de Keila. Mas a pergunta dele ao Senhor é, quando Saul vier e me cercar, os moradores de Keila, esses que hoje me aclamam como herói, vão me entregar nas mãos de Davi? E a resposta divina foi, eles vão te entregar. Basicamente, é como se Deus estivesse dizendo, chegará o momento onde a memória deles vai esquecer aquilo que você fez por eles. E eles vão te entregar de bandeja. Eles vão pensar apenas em si mesmos e não em você. Toda pessoa que se dispõe a servir outras deveria trabalhar seus sentimentos, não esperando nenhum retorno das pessoas. Porque, na verdade, quem chamou
Davi para aquele livramento não foi o povo de Keila, foi Deus. E quem recompensa aquele que atende o chamado de Deus é o próprio Deus. Então nós precisamos ter isso em mente. Jesus diz, eis que cedo venho, Apocalipse 22:12, e comigo está a minha recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Você não precisa da gratidão das pessoas, você não precisa do reconhecimento das pessoas, porque servir as pessoas é apenas um efeito colateral da sua disposição de servir a Jesus. E é Ele quem te recompensa. Outro sentimento que nós temos que lidar quando falamos de servir a Deus com problemas é que muitas vezes nós também podemos ter aquele sentimento de Deus me usou na vida de alguém para que algo acontecesse que na minha própria vida ainda não aconteceu. Então, por exemplo, quando lemos Gênesis capítulo 20, verso 17, e vemos Abraão orando pelas mulheres da casa de Abimeleque, né, que a Bíblia diz a madre delas havia sido fechada. E a Bíblia diz que depois dele orar, Deus abriu a madre delas. Eu fico imaginando se não era confuso para Abraão, que estava esperando o milagre da mulher dele, Sara, depois de já ter uma promessa de Deus. Mas ele está sendo usado por Deus para ver algo acontecer na vida dos outros quando ainda não aconteceu na dele. Servir os outros, mesmo com problemas, não é algo tão simples ou automático. Vai requerer de nós um entendimento claro, um posicionamento, né? Como eu disse, se as pessoas não agradecem, precisamos entender que Deus o faz. E se estamos diante de situações que nossa mente começa a questionar, precisamos nos lembrar que Deus é digno de toda a confiança. Logo depois desse episódio, onde Abraão serve com alegria aquela casa que recebe antes dele um milagre, nós percebemos que a sorte de Abraão também seria mudada. Aliás, é interessante observar isso. A Bíblia diz no livro de Jó que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Muitas vezes a oportunidade que temos de servir os outros é parte de algo que o próprio Deus usa para provocar a resposta daquilo que nós também precisamos. Servir os outros não é apenas uma obrigação, é uma semeadura que gera colheita, né? É uma ação que tem a sua resposta, a sua contrapartida no plano espiritual. E isso muitas vezes pode ser um instrumento que Deus usa para não apenas mudar a circunstância das pessoas, mas também para mudar a nossa própria circunstância. Todos nós precisamos entender que o serviço é uma devoção feita ao próprio Senhor e que qualquer recompensa não precisa vir das pessoas e nem imediatamente. Isso não significa que as pessoas nunca serão agradecidas. O carcereiro de Filipos acabou depois lavando, tratando as feridas de Paulo, dando de comer o que não havia sido feito antes. Ele expressa gratidão. Quando você olha para aquele povo da ilha de Malta, onde Paulo naufragou, depois de ter um avivamento, orar pelos enfermos, pregar o evangelho, aquele povo enche Paulo e os demais presos de provisão para a próxima viagem. Isso não significa que as pessoas nunca vão demonstrar gratidão. Significa que a gente não precisa ser alimentado pela gratidão das pessoas. Quer ela esteja lá ou não, nós sabemos que teremos uma recompensa no Senhor. E esse deveria ser o meu e o seu foco. A recompensa final. Em Hebreus, no capítulo 6, no verso 10, a Escritura diz, Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram, do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo os santos. Em outras palavras, nada do que você está fazendo está passando desapercebido. Deus não é injusto para esquecer a dedicação, o trabalho, o serviço de vocês. E nós precisamos entender que só poder servir a Deus já seria uma grande expressão de gratidão pelo que Ele tem feito por nós. Mas a Bíblia está dizendo que ainda assim, em contrapartida, receberemos a recompensa. Se foi Deus quem nos estabeleceu no ministério para cuidar dos que são dele, nós precisamos entender que ao cumprir o que Ele nos pediu, Ele se torna o responsável pela recompensa. Em Atos 20, 28, o apóstolo Paulo diz aos presbíteros de Éfeso, numa reunião em Mileto, ele diz, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os constituiu como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Em outras palavras, vocês estão cuidando do povo de Deus, aqueles que Deus redimiu, vocês foram colocados pelo Espírito de Deus nessa função, então estão fazendo para ele. Em 1 Coríntios 12, 28, Paulo diz, a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres. Se nós tivermos esse entendimento de que foi Deus quem estabeleceu, será mais fácil entendermos que é Ele mesmo quem nos permite receber diretamente das mãos dele a resposta. Eu e você precisamos avaliar a nossa vida.
Servir a Deus não é opcional. O trabalho nunca foi e nunca será opcional. Ele é parte da essência da doutrina cristã. E eu e você não precisamos estar com tudo em ordem, sem nenhum tipo de problema, para então nos dispomos a isso. Que Deus nos ajude a entender e compreender a honra, o privilégio de servir. E que a gente faça isso, mesmo com problemas. Porque muitas vezes, diante dos problemas, teremos não apenas o consolo divino para suportá-los, mas teremos um caminho para até mesmo ver a mudança deles. Isso também nos ajuda a tirar os olhos de nós mesmos, de sermos egoístas, de ficarmos apenas naquele lugar de lamentação, mas também nos permite, enquanto servimos os outros e vemos o que Deus faz pelos outros, lembrar o que Ele pode fazer por nós. Então, volto a repetir, não é apenas uma forma de ajudar os outros, acaba se tornando inevitavelmente, consequentemente, a maneira de você também se ajudar e se conectar com Deus. Então creia que ao obedecer a Deus, não há chance ou forma dessa história terminar de outra maneira. Com o sorriso dele, a gratidão dele, a recompensa dele e um potencial maior de intervenção dele nos seus próprios problemas. Deus te abençoe.